Bom dia, irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor por mais essa EBD, pelo estudo da palavra do Senhor. E domingo passado nós tivemos o início da civilização humana. E hoje, com o pastor Ismael, nós teremos o primeiro projeto de globalismo. E nós vamos ver o que significa isso através do nosso querido e amado irmão pastor Ismael. Mas antes que ele passe a ministrar essa aula, eu quero parabenizar todos vocês que participaram do domingo passado e já estão participando também desse domingo. Quero dar uma saudação para o nosso irmão Milton, porque o irmão Milton é um milagre em cima de milagre, vai para o hospital e volta, vai para o hospital e volta. E eu quero dizer para ele que ele pode participar também da EBD através deste meio de comunicação. Vamos orar e pedir a bênção do nosso Pai Celestial. Querido Deus, te louvamos por mais este domingo, te louvamos e te glorificamos por mais esse estudo, e graças te damos, Senhor, porque esses estudos têm sido enriquecedor para a nossa alma, para que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Ismael, que tem se disponibilizado a preparar as aulas e ministrá-la com amor, com carinho. Que ele continue sendo sobejamente abençoado por ti, ó Pai, e que o teu Espírito Santo use as suas faculdades mentais, a sua boca, no mover do teu Espírito, Senhor, possa elucidar na mente daqueles que nos assistem, daqueles que estarão vislumbrando através deste sistema, para que cresçam diante da presença do Senhor. Pai, nós te louvamos porque nós podemos estudar a tua palavra, podemos ministrar a tua palavra, podemos trazer uma mensagem não somente do teu coração, mas da tua palavra. Por isso, Pai, nós abençoamos o pastor Ismael e declaramos prosperidade espiritual e material para a sua vida. Oramos na certeza da bênção e da vitória, e que todos os alunos, todos os irmãos de perto e de longe que estarão participando, sejam também sobejamente abençoados com saúde espiritual e saúde física. Em nome de Jesus é que oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Pastor Ismael, por gentileza, assuma o seu lugar com prazer, com alegria. Chega aqui, meu irmão, e você que está nos assistindo, uma boa aula e o nome do Senhor seja glorificado. Pastor Ismael, Deus o abençoe. Amém, obrigado. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor e a graça do Senhor Jesus Cristo, e agradecer ao meu pastor Nelson Dedini por mais esta oportunidade de estarmos aqui neste dia glorioso para estudar a palavra de Deus. Como é de conhecimento de todos, ainda estamos nesta época de vírus, então estamos procurando transmitir aqui por esse canal. Nós estamos estudando as lições bíblicas e hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, que é a continuidade, Nós estudamos o início da civilização, a origem, o conflito, a intervenção de Deus, e hoje nós vamos estudar o primeiro projeto de globalismo. O nosso texto está no livro de Gênesis. Nós ainda não saímos do livro de Gênesis, no capítulo 11 e no verso 9. Então é muito importante a gente ter a Bíblia em mãos, porque temos que conferir. E a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que passará o céu e a terra e não vai cair um tio desta palavra. Então o ensino que nós ministramos aqui é um ensino verdadeiro, porque Deus vela para cumprir a palavra dele.
Então 11 verso 9 diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então o que é isso? É o globalismo, é Deus espalhando todo o pessoal globalmente. O Senhor queria que a terra fosse conquistada, fosse habitada e desse os frutos que já foi prometido anteriormente. Então nosso objetivo hoje é evidenciar que o globalismo apronta os propósitos de Deus no mundo. Por isso que o mundo está crescendo, já estamos aí com mais de 7 bilhões de habitantes. Tudo isso é um propósito que Deus tem. Vamos continuar crescendo porque ainda tem muita região para ser desbravada. Então, nós vamos hoje rapidamente, porque a nossa lição ela é bem concisa, né? Nós vimos a primeira civilização, que foi Adão, Eva, Caim, Abel. Aí nós vimos também que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o pecado foi muito grande e ele destruiu a terra através daquela chuva que foi através da arca de Noé, né? Nós sabemos que Deus chamou a Noé, ele construiu uma arca e aí acabou-se a primeira civilização. Então hoje nós vamos falar sobre a segunda civilização humana. Então está aqui no capítulo 9, no verso 12: e disse Deus: este é o sinal do concerto que proponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então aqui vem aquela perguntinha que a gente faz, né? O que simboliza o arco-íris? O arco-íris, nós estamos vendo aqui que foi o primeiro pacto que Deus fez com o homem, que não iria mais destruir a terra por água. Ainda que vimos aí sinais de tufões, como houve aí, não vai mais a terra ser destruída através da água. E de acordo com a nuvem, com a chuva, quando você vê o arco-íris, você lembra: isso é o concerto de Deus com o homem. Por isso que eu sempre digo, Deus vela para cumprir a palavra dele. Então, após o dilúvio, Deus fez esse pacto com Noé. Então nós tivemos aí, da família de Noé, a civilização que continuou. Então veja, no verso 18, os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. Então Noé teve 3 filhos, que é mencionado aqui. E esses 3 filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Então toda a terra, esses 7 bilhões que nós temos aí hoje, são descendentes de Sem, Cã e Jafé. Claro que cada um foi para uma região. Então daí se povoou toda a terra. Muito bem. Em seguida, quando desceram da arca, Noé plantou uma vinha. Veja aqui o verso 20: começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da tenda. Então ele tomou um porre de vinho e ficou ali nu, certo? Ficou nu. Aí veja, viu Caim, que era um filho dele, o pai de Canaã. Canaã era filho de Cã. A nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Então Cã olhou e falou assim: pessoal, olha aqui meus irmãos, o papai está nu aqui na tenda. Então os 2 irmãos dele, Sem e Jafé, pegaram uma capa,
puseram sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Então, naquela época, tinha-se um costume que primeiro o pai não podia estar nu na frente dos filhos. E se por um descuido isso acontecesse, ele tinha, as pessoas que fossem cobrir ele, tinha que ir cobridos, que foi o que aconteceu com ele. Mas Cã desonrou esse mandamento de não ver o pai nu. E quando ele soube disso, ele simplesmente ficou irado, despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. Então Sem Cã era o filho menor, Cã era o filho menor, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. Mas aí você vai falar: como? Foi Cã que descobriu o pai e o avô abençoa o neto? Porque Canaã é filho de Cã, e ao invés do pai chegar e amaldiçoar o filho, amaldiçoou o neto. Por que isso? Porque veja, Cã já tinha cometido um pecado. O que é o pecado? É desobedecer uma ordem de Deus. Então a gente peca contra Deus quando você desobedece uma ordem, um mandamento, uma lei. Então você está em pecado, desobedeceu. Aí você tem que consertar pedindo perdão a Deus, se arrepender e pedir perdão. Então dali para frente houve uma multiplicação desenfreada. Noé perdeu o controle, porque começou a se multiplicar o fato de Cã ter visto a nudez de seu pai. Então vejam, meus caros, que a civilização já começou errada, o filho não honrando ao pai. Por isso que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Entende? Honrar é você respeitar, seguir as ordens, as instruções. E se por acaso você pisar numa delas, vá a ele e fala: pai, me perdoe, para que eu possa ser abençoado. Muito bem, em Números, no capítulo 14, verso 18, diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então nós vemos aqui que Noé amaldiçoou a próxima geração. A primeira geração de Noé foi Cã, a segunda Canaã. Então ele já foi amaldiçoado. E daí, pode isso? Pode, porque Deus disse que nós temos que abençoar. Se você não abençoar, você está amaldiçoando. Por isso que nós temos aí Jesus, que é um intermediador. Mas nós temos que viver a nossa vida sempre fazendo o bem. Muito bem, então o primeiro ponto aí, a civilização humana já começou ruim. Aí vamos para o segundo ponto, o globalismo de Babel. Então aqui no capítulo 11 nós temos o seguinte: era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. Veja, uma só língua e um só povo. Que maravilha, né? Hoje nós temos aí dezenas de nações, centenas de línguas. Por causa do quê? Por causa do pecado. E aí, a partir daí, construiu-se uma torre, que vem aqui no verso 3 e 4. Disseram aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-lhe bem. E foi-lhes dado o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume tome nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então os filhos dele aqui, certo, começaram a edificar uma torre, que é a Torre de Babel,
para não ser espalhado sobre a face da terra. Aqui nós vemos o Senhor fazendo uma intervenção, porque no princípio Deus diz: casai, multiplicai e enchei a terra, e eles queriam ficar só naquela região. Fizeram uma torre muito alta, começaram a fazer, né? Deus interviu, causando uma confusão. Aí diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e é isso que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então vocês veem aqui o livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Já na segunda geração, o homem tinha liberdade para fazer o que ele queria. Mas o que ele queria não era nada do que Deus tinha orientado, era totalmente contra. Então o Senhor desceu e confundiu a linguagem deles. E foi daí que houve o povoamento de toda a terra. Por isso, aquele lugar se chamou Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então a gente vê que a segunda civilização pecou, aí construíram uma torre, o Senhor não se agradou, causou aquela mistura, confusão, e o povo foi embora. Então nós vemos aí no verso 9, no verso 26, que diz assim: e disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por servo. A confusão de línguas, o despertar dos povos, fez com que Deus elegesse a Abraão. Deus elegeu Abraão da linhagem de Sem. Cã pecou, ele então pegou Sem, e através disso ele elegeu o Sem como a linhagem bendita, dizendo, né? Bendito seja o Deus de Sem. Nós vamos estudar na próxima lição, nós vamos estudar a cultura que vai acontecer agora com os filhos de Abraão. Então, como conclusão, nós temos aí que, a fim de preservar a sua obra, povoou Deus toda a terra e criou uma grande comissão através de Mateus 28, 18 e 20, que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, o primeiro projeto de globalismo começou com o pecado, e aqui aparece a figura de Jesus Cristo para restaurar isto. É o que nós vamos estudar na próxima lição. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.